Obrigado, senhor presidente. Nesse momento eu sinto um orgulho enorme, depois de 25 anos residindo em São Bento do Sul, blumenauense de nascimento, mas são bentense de coração. Nesse momento também quero cumprimentar os demais vereadores, agradecer a oportunidade também de estar aqui, agradecer e cumprimentar também o pessoal da CISBS, os nucleados que estão marcando presença hoje aqui na casa. E para nós também é um momento muito importante poder estar aqui diante dos senhores. E apresentar um pouquinho também do que é trabalhado dentro dos núcleos da CISBS e mostrar a importância para a economia de São Bento do Sul e o que isso pode representar no futuro também para ganho para o nosso município. Bom, primeiro eu quero me apresentar, algumas pessoas já me conhecem, outros não. Meu nome é Júlio César Teixeira, sou economista, tenho especialização em gestão estratégica de recursos humanos. Como já falei, resido há 25 anos em São Bento, trabalhei aqui, trabalho aqui, minha carreira profissional foi toda ela pautada nas indústrias de São Bento do Sul. Nos últimos 9 anos eu estou à frente da minha própria empresa e há 6 anos eu sou participante ativo do associativismo, que eu acredito ser um movimento que realmente pode movimentar e mobilizar toda uma sociedade. Bom, por que nós estamos hoje aqui também? Nós, em peso, nossa equipe toda, aí, desde a CISBS até os seus nucleados, representando aqui os diversos núcleos do município. Tudo começou numa reunião do núcleo de jovens, em que eu coordeno, em que naquele momento, ali por 2015, onde estava iniciando uma movimentação com relação à campanha política, estava começando até os primeiros rumores de quem é candidato, quem vai ser, quem não vai ser, e nós pensamos em fazer algum trabalho específico dentro do núcleo de jovens para trabalharmos diretamente com a população no sentido de mobilizá-los para que eles fossem conscientizados do poder do seu voto. Fizemos alguns encontros, conversamos bastante, mas não, digamos assim, o projeto internamente ele não decolou. Aí surgiu uma outra ideia, por que nós não começamos a participar das sessões da Câmara de Vereadores? Por que não estar aqui? Por que os nucleados não participarem mais ativamente dos movimentos políticos dentro de São Bento do Sul? E aí, numa das reuniões do Conselho de Núcleos, ou até mesmo antes, dentro do nosso próprio núcleo, eu lancei a ideia de participarmos das sessões e depois lancei a ideia também de participar junto com o Conselho de Núcleos. E a adesão foi realmente enorme. Bom, mas para vir aqui, tudo tem um porém. Por que nós estaríamos? Qual é o objetivo? Vem aquela famosa pergunta, fazer o quê na sessão da Câmara de Vereadores? Microempresários, empreendedores, analistas, enfim, o que fazer aqui dentro da sessão? Vir por vir? Marcar corpo a corpo? Ou só estar de corpo presente? Nós temos que ter um objetivo. E numa das reuniões do Conselho de Núcleos, nós decidimos em que nós gostaríamos de participar mais ativamente das sessões da Câmara com o protocolo de intenções que é feito em cada pleito. O candidato a prefeito vai até a CISBS, que vocês até receberam um material a respeito disso. Temos um banner ali atrás já sendo exposto também, em que os candidatos se comprometem com alguns tópicos deste protocolo. Qual seria o nosso objetivo? Pedir o apoio dos senhores, para que nós possamos fazer um trabalho junto ao executivo do município. Aí eu abro uma brecha, O Sabino e o Ed comentaram que vereador não é o executivo, é o legislativo. A população também precisa saber disso. Eles não entendem isso. Para eles, vocês têm que executar. E não é. Então, o nosso objetivo é estar aqui com vocês, talvez até solicitar alguns requerimentos junto à municipalidade para que esse protocolo de intenções seja de fato. Nós estamos entrando ao quarto prefeito que até agora o nosso protocolo de intenções não teve movimento. Então, nós precisamos gerar algo nesse sentido. E esse é o nosso papel também. A iniciativa privada precisa estar participando. Sabemos da dificuldade que o poder público tem hoje em termos de arrecadação, nós sabemos disso.
Mas nós também sabemos que as indústrias, que os empresários também passam por dificuldades. Mas nós, empresários, nós temos que ficar nos reinventando o tempo todo. Acredito eu que a classe política, e não é uma crítica, pessoal, muito pelo contrário, acredito eu que de forma positiva, também precisa se reinventar. O poder público precisa se reinventar. Aí sim nós teremos uma sociedade melhor. Ninguém aqui está defendendo nenhum partido político, muito pelo contrário, ninguém aqui é filiado. Eu, pelo menos, não sou. Meu partido é São Bento do Sul. Minha família é daqui, minhas filhas são daqui. E eu quero que essa cidade evolua. Nós não precisamos trazer grandes grupos econômicos para São Bento do Sul. Nós temos que gerar mais empregos e mais oportunidades. Infelizmente, hoje, São Bento do Sul não nos proporciona um cenário ou um ambiente favorável para que as nossas empresas possam crescer. Infelizmente, não. Vou dar algum exemplo voltado para o segmento que eu atuo, que é o segmento de software. Nós temos um parque tecnológico que está emperrado, nós temos um centro de inovação que está emperrado, nós poderíamos ter lá um ambiente extremamente favorável, onde a minha empresa poderia estar lá, não sei se todos vocês sabem, mas nós temos em São Bento do Sul aproximadamente 30 empresas de tecnologia, todas elas espalhadas no município. Sendo que nós temos lá um empreendimento em que, quando ele estiver em seu funcionamento, ele pode fazer uma concentração tecnológica e isso vai gerar divisas para o município de São Bento do Sul. É possível? É, mas nós precisamos da ajuda de vocês, de todos vocês. É isso que nós queremos. Nós não queremos vir aqui, nós não queremos estar aqui na Câmara de Vereadores, nas sessões, vigiando ninguém, não é o nosso objetivo. Mas nós queremos o apoio de vocês. Tendo o apoio de vocês, acredito eu que nós vamos dar grandes saltos economicamente em São Bento do Sul. Infelizmente, hoje, a gente não percebe nitidamente esse crescimento da cidade. Nós temos muito a explorar, nós temos uma economia fantástica, mas nós temos que saber aproveitá-la melhor. Ok? A princípio, senhores, seria basicamente isso. Eu quero só dar um exemplo também com relação a um estudo que eu fiz do meu segmento e especificamente na minha empresa. Ano passado, a minha empresa em especial, nós incrementamos o faturamento dela em 30%. Sabe quanto foi incrementado os impostos pagos para governo federal, estadual e municipal? 75%. Aí eu pergunto, isso é um ambiente favorável para uma empresa crescer? Acredito eu que não. Então nós precisamos cada vez mais do apoio dos senhores. Não estamos aqui mendigando nada, nós queremos apenas apoio. Seja um requerimento, vamos conversar com alguns vereadores, se quiserem nos procurar, sintam-se inteiramente à vontade, nós estamos de portas abertas, mas nós precisamos que seja feito algo. São Bento do Sul precisa que seja feito algo. E nós estamos assim, ó, muito tranquilos para estendermos as mãos, darmos as mãos com vocês e caminharmos juntos. Esse é o nosso objetivo maior. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, são poucas as palavras, caso tenhamos perguntas, eu fico inteiramente à vontade para respondê-los. Júlio, obrigado, Júlio. Nós vamos abrir para os vereadores para alguns questionamentos. Algum vereador? Vereador Marco Rodrigo Rita. Obrigado pela sua presença aqui, Júlio, por comentar, fazer essa breve explanação para todos nós. Eu só queria fazer um questionamento, porque eu trabalhei como secretário de administração na gestão anterior do Magno por um período de 11 meses. E eu lembro que a gente tinha, já existia essa cartilha, já existia esse pedido da CISBS para a gestão pública. A minha dúvida é, esses 12 pontos que estão levantados aqui, são os mesmos ainda daquela época? Foram até incrementados, tá? Segundo as informações que eu tenho, teve incremento, tivemos incrementos. Porque até uma dúvida que surgiu, porque você, no teu comentário, Luiz, falou que são 4 gestões que passaram e que não teve atendimento aqui, né? Essa é a informação. Eu estava lendo aqui todos os pontos, e até o vereador César vai me ajudar a falar sobre isso no ponto 8 ali. Iniciativas para reduzir a carga tributária em âmbito da prefeitura com relação ao ISS. E eu era secretário de administração, o César era procurador no município, quando eu lembro que o Magno pediu para a gente fazer uma força-tarefa com relação às alíquotas do ISS, que no município era 5% para todos os serviços. Era indistinto, era 5% para todo mundo. E eu lembro que a gente fez isso naquele período, foi 2011, 2012, não lembro, mas foi o período que eu estava na prefeitura, junto com o UV, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, e foram reduzidas, sim, as alíquotas de vários
várias categorias para fomentar, porque naquela época se discutia que São Bento perdia escritórios de contabilidade, perdia outros escritórios que iam para PA, iam para Rio Negrinho, porque a alíquota era menor e eles não ficavam aqui. E eu lembro que naquela época foi baixado, sim, o tributo para 2%, 3%, alguns para 2%, mas a maioria para 3%, né? E isso foi feito. Então, só me chamou a atenção isso, porque você comentou que eram 4 anos, por isso que eu perguntei se eram as mesmas, porque algumas eu sei que foram tratadas, e eu lembro na época que eu estava lá que foram solicitadas. E uma que eu posso dizer que hoje a gestão, eu vejo que a gestão atual do Magno está preocupada, é com esse ponto 7, que foi a escolha adequada dos secretários. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, né, de otimizar recursos. Por exemplo, a Secretaria de Administração hoje tem uma secretária, que é a Margarete, que é servidora do município há 20 e poucos anos e tem uma larga experiência em administração pública, e é uma pessoa que já está lá dentro. O SAMAI, por exemplo, hoje, todos os cargos de comissão são ocupados por servidores de carreira de dentro do SAMAI, sendo que de 14 cargos que eram ocupados no ano passado, hoje tem 7 ocupados. Ele está trabalhando com metade dos cargos comissionados para obter o resultado. Então, eu vejo que esse é um ponto que a gestão atual já está trabalhando. Não vou dizer que todos os secretários são perfeitos ou que todos vão fazer o melhor trabalho do mundo, mas eu vejo que talvez há um esforço em sim cumprir algumas das metas. Mas eu acho legal a CISB estar propondo isso aos candidatos, e eu acho legal vocês todos estarem aqui hoje, os nucleados, cobrando isso, porque nós, vereadores, somos fiscais, nós vamos cobrar do executivo também. Então, é legal ter essa pauta, essa proposta. Então, tem a minha homenagem aqui ao movimento de vocês. É legal porque quanto mais entidades estiverem buscando implementar essas soluções, é melhor. E eu destaco mais uma para finalizar aqui, que fala do fixar cronograma para a continuidade do projeto de implantação de esgoto sanitário em São Bento. Eu sou funcionário do SAMAI, tenho essa questão do saneamento no sangue já, porque sou 16 anos funcionário, e muitas vezes eu vejo pouca gente brigando pelo saneamento, porque é aquela história de obra enterrada, político às vezes vê como obra enterrada não dá voto, e é legal ver uma associação comercial preocupada com a implantação do esgoto, porque a gente sabe que esgoto é saúde, então investir em esgoto é economizar na saúde lá na frente. Então, parabéns para vocês pelo trabalho, e cobrem sim, e ajudem-nos a cobrar, porque a gente tem que ter um resultado melhor, e juntos a gente seremos mais fortes, com certeza. Até fazendo um adendo à tua colocação, Marco, acredito eu que nós devemos juntar forças, e como eu já falei, a CISBS ela está de portas abertas, né? Eu até estou aqui tomando a liberdade de falar até em nome da própria entidade, e acredito eu que seria interessante até nós termos uma pauta, seja ela semestral, trimestral, e mostrar, digamos, até a evolução, não vocês executivo, mas, enfim, juntando essas forças, e nós fazermos uma força-tarefa junto ao executivo para que a gente possa realmente fazer valer digamos, não diria promessa, né, mas, enfim, as intenções e as propostas em colocar isso em execução. Compromisso, né, Júlio? Exatamente. Vereador Fernando Licinski, por favor. Boa noite, Júlio. Queria saudar também ao pessoal da CISB, os nucleados, também por estarem nos prestigiando também. Só algumas coisas assim que não são perguntas, mas algumas informações que eu acho que bem pertinentes. Em conversa com o pessoal do desenvolvimento econômico, estão para ser criadas leis, e eles estão lá analisando, fazendo para um melhor acesso do apoio às empresas, seja na questão empresarial ou comércio, eles estão trabalhando em cima disso. Na tua questão de inovação, né, que eu sei que pelos próximos 2 meses, eu acredito que vai chegar alguma coisa nesse sentido, para atrair novas empresas e também dar condições de competitividade para as empresas que já estão instaladas, né? Então, isso eles estão percebendo que estão se preocupando com isso também. Já de antemão te digo que eu também vou ser uma pessoa que vou estar junto, cobrando nesse sentido. Obrigado. Fiz algumas observações aqui. Essa questão 6, por exemplo, eu acho que essa chacoalhada aí que está acontecendo na questão de hospital e Secretaria de Saúde está servindo para dar uma movimentada nessa questão 6 aí. Eu acho que isso tudo vai começar a fluir também. A 9, né, a princípio é uma ação específica da Promosul, mas eu acho que a gente pode estar usando isso e podendo apoiar de uma forma mais eficaz também
essa questão de utilização, né? Que aqui diz aqui promoção de projetos visando potencialização sua estrutura física e retomada da comunidade hospitalar. Esse evento que foi feito há um mês, aí o Food Park, por exemplo, agora daqui uns dias vai ter novamente. Então é uma coisa assim que eu acho que nós também temos que começar a se inteirar e poder também apoiar de alguma forma. Está caminhando, eu acho, do meu ponto de vista. A questão do turismo regional está sendo desenvolvido e começaram algumas reuniões, eu tenho participado também na medida do possível. A questão do Plano Municipal de Turismo também é importantíssimo para o nosso município, também está fluindo, também começou a desenvolver alguma coisa nesse sentido. E eu estive semana passada também cobrando, com a preocupação que vocês têm, a questão de segurança pública, algumas coisas em Florianópolis com o secretário estadual de segurança. Eu acho que se nós todos fizermos cada um a sua parte, cada um o seu pedacinho, contribuir, muito nós vamos alcançar no município. Só essas colocações que eu queria fazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aproveitando até, deixa eu só fazer um breve comentário a respeito do que o vereador Wilczynski fez. Infelizmente, ainda a gente vê muito... Agora é o cidadão Júlio quem está falando. A gente vê muito ainda, infelizmente, na gestão pública, o que é feito em um governo morre no outro, ou deixa de ser feito. Isso é algo que nós temos que consolidar. Aquilo que é bom para a população, que é bom para o município, ele deve ser mantido, independentemente de quem criou. Então não tem aquele, este fez, agora eu retiro. Então eu gostaria só de deixar claro, apenas expor essa situação também. Obrigado. Vereador César Godoy, por favor. Obrigado. Boa noite, Júlio. Eu queria lhe cumprimentar pela sua vinda. É bom, é gostoso ver quando alguém fica orgulhoso de vir aqui. Ultimamente, na política, não se tem muito orgulho dela, de forma geral. E é muito bom saber que o senhor vem aqui, fica feliz e orgulhoso de estar aqui, da mesma forma que fomos adotados por São Bento do Sul, da melhor forma possível. Então, eu queria lhe cumprimentar pela vinda. Dizer que eu sou entusiasta, aí cumprimentar também os nucleados que aqui estão, mas eu queria dizer que sou entusiasta da associação comercial. Ainda na gestão, a legislatura passada, eu fiz uma moção de aplauso. Em suma, por quê? Porque a associação comercial muitas vezes protagoniza movimentos que deveriam ser protagonizados muitas vezes pelo legislativo, pelo executivo. A associação comercial vai lá e toma a frente disso, nunca sozinha, sempre com os outros, mas muitas vezes capitania. E aqui é um exemplo deles. Quanto a esse protocolo de intenções aos candidatos, só fazer coro, já que foi mencionado o vereador Marco Redlich, o ISS foi reduzido, tem que fazer novas readequações, isso é evidente. Eu vi aqui o item 12, interagir com organismos competentes em nível municipal, estadual, federal, a fim de que a segurança pública seja sustentável para assegurar a tranquilidade da população, falando da unidade penitenciária. E aí eu quero fazer o reconhecimento, mais uma vez, público, de que politicamente não interessava trazer uma unidade penitenciária. Politicamente nunca interessa. E foi aí que entrou essa associação comercial, que não precisa de dividendos políticos, e capitaneou mais uma vez isso, chamou o magistrado, chamou todo mundo lá no auditório, e começou-se um debate que culminou numa audiência pública, e hoje a unidade é quase que realidade, porque se tratando de obra pública, a gente nunca sabe o dia de amanhã, podem simplesmente parar. Mas é só um exemplo do que eu digo aqui. Um outro exemplo que eu gostaria de dizer de público é a unidade avançada da Justiça Federal. A advogada entrou em contato, era tudo muito urgente, tudo muito rápido, porque abriu-se uma janela para trazer a unidade. O ex-prefeito disse que queria um ofício por escrito, para formalizar, não quis muito. Fiz um contato com o ex-presidente. Em 15 minutos, o advogado da entidade me retornou, dizendo: nós damos uma sala se for preciso. Em 15 minutos, literalmente, não foram 15 dias ou 15 horas, foram 15 minutos, porque sabiam da importância. Então, eu não vou ficar aqui me alongando, mas eu preciso dizer que um item aqui foi retirado de pauta dos 12, que era aquelas feiras itinerantes. Elas ainda existem, mas de uma forma mais adequada, porque agora, pelo menos, acredito que ainda estejam, pagam impostos como todos, que antes eles vinham, levavam e iam embora. Esse item tinha nas pautas do protocolo, hoje não tem mais, mas dizer que, em resumo, lhe cumprimentar. Obrigado. Cumprimentar a entidade,
colocar meu gabinete à sua disposição, de toda a associação comercial, até porque eu tenho no presidente dos senhores um amigo que considero demais, o professor Mário, chamo carinhosamente de professor, embora nunca tenha sido meu professor, foi um dos que mais me ensinou. Então, eu queria lhe cumprimentar a todos os que aqui estão, pelo protagonismo que exercem na cidade. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Fernando Malon, por favor. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos que estão acompanhando. Eu só tenho uma pergunta. Isso aqui foi o protocolo de intenções aos candidatos. Certo. Inclusive, o candidato vencedor. Né? Tem sido feito algum acompanhamento com relação a um cronograma dessas realizações? Foi colocado algumas datas, alguns momentos? Não, é esse o papel também que nós queremos exercer, e com o apoio dos senhores, para que que leve 10 anos alguns tópicos desses, mas que sejam realizados. É como numa empresa privada, você vai fazer um planejamento estratégico para 15, 20 anos, mas que isso seja colocado em pauta, que tenha um cronograma de execução, ou pelo menos que a gente crie algumas ações em que a gente possa, via politicamente, eu até em casa ensaiando aqui, né, para falar para vocês, se for o caso, a gente paga R$1.000, a gente vai para Brasília, não tem problema não. Não é o preço de uma passagem que vai matar, mas a gente tem que começar a pensar em buscar realmente ter esforços em cima disso daí. Porque eu acredito que quem ganha é a comunidade de São Bento do Sul, né, ninguém está puxando aqui brasa para sardinha de ninguém, como eu já falei a todos, ninguém tem bandeira partidária, a bandeira é São Bento do Sul. Especificamente com relação ao item 2, letra A, implantação definitiva do Instituto de Planejamento Urbano de São Bento do Sul, sob forma de autarquia exclusiva para este fim, previsão da elaboração do plano viável e de mobilidade urbana integrada com o plano diretor. O prefeito Magno Bauman, no seu primeiro mandato, finalzinho, já tinha passado as eleições, ele tinha perdido, ele mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, criando o Instituto de Planejamento, que depois retirou, antes de ser colocado em votação, retirou porque é uma situação que isso ia cair para o próximo prefeito, que não seria conveniente a ele fazer. Existe algum trabalho nesse sentido para conversar com ele, se ele vai fazer esse instituto? Olha, a intenção... Ele se comprometeu perante vocês lá na apresentação dele? Assim, esse protocolo de intenções ele é apresentado para todos os candidatos, né? Na época, nós tivemos uma reunião na própria CISBS, a apresentação do protocolo, e, de certa forma, estão comprometidos. Para nós, existe um comprometimento. Porque eu penso o seguinte, imagina, o cara é o candidato, ele apresenta isso, ele vai dizer, olha, o item 1 eu vou fazer, o item 2 eu vou fazer, o item 3 eu vou pensar, o item 4 não dá. Mais ou menos assim. Nesse item aqui, sinceramente, não é nenhuma pegadinha, não, com a tua administração. Ele se comprometeu com isso? Com o Instituto? Com todos os tópicos. Com todos. Todos os eu só queria tópicos. saber porque eu até conversei com o vereador Marco Redley, esses dias, uma conversa informal sobre uma reforma que está sendo gestionada, uma reforma administrativa, para vir para cá. E nós não conversamos sobre isso, eu não sei se isso está previsto, esse instituto, mas só. E de vocês pensarem e irem pensando numa cobrança de um cronograma. Né? Algumas coisas que podem ser feitas por essa gestão, outras que são uma coisa que demora mais tempo, mais gestões, mas enfim de se fazer. Só isso, obrigado. Ok. Só até fazendo um adendo ao comentário do vereador Fernando Malon, por isso nós queremos também o apoio dos senhores. Acredito que todos nós, sociedade junta, unida, ela com certeza vai buscar maiores resultados. Vereador Jaime de Lima, por favor. Boa noite, Júlio. Parabéns pela sua apresentação. Parabéns pela sua equipe. Vejo que há um envolvimento muito grande aí, né? Senão não estaria aqui com todo esse pessoal. Tem uns 10 atestados, mas... A gente pode resolver. Júlio, gostaria de contribuir. Vejo as tuas angústias e os teus anseios e me colocar à disposição para somar esforços, né? Eu vejo que quanto mais envolvimento ou mais nichos estiverem juntos nesse objetivo, ou nessa campanha, ou nesse intuito, é claro que nós todos teremos muito a vencer e trazer bons resultados. Você citou ali num trecho
que teria que ser, a população, né, teria que ser reinventada, ou foi algo parecido, né, uma expressão. Eu diria que tem que ser informada e realmente conscientizada, né? E esse é o nosso papel, esse é o meu papel, esse é o papel do seu núcleo, do nosso núcleo e de todas as pessoas que detêm mais informações. Porque se nós não tivermos uma conscientização, uma transferência dessas informações, não vai haver envolvimento, você pode ter certeza. Comungo com vocês, eu deixo aqui, né, estou de portas abertas para somar. Tá? Gostaria de frisar que o item 8 foi uma iniciativa do então vereador Antônio Joaquim Tomazini, que ele era uma das grandes angústias dele, esse ISS num valor absurdo, e ele realmente conseguiu reduzir, embora ainda acho que tenham muitas coisas que são tem um valor muito alto, né? São muitos impostos, muitas taxas, teria que realmente adequar. Claro que o município tecnicamente perde por um lado em arrecadação, mas sempre há uma alternativa viável, e precisamos de gente com conhecimento e com potencial para que essas coisas realmente sejam esclarecidas. Tá? Parabéns a você pela apresentação, pelo quase que entendi assim como um desabafo, né, Júlio? Mas eu acho que isso é importante, trazer isso a conhecimento da população, e deixo aqui o meu gabinete também à disposição. Obrigado. Obrigado. Vereador Jair Sabino, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia, os internautas, a imprensa, queremos cumprimentar nosso amigo Júlio Teixeira, que vem aqui nos falar nessa noite, vem nos trazer essa palavra, esses entendimentos, essa visão que tem o nosso empresariado. Importantíssimo isso. Dizer que caberia, no mínimo, se não é nossa culpa, sem dúvida, não vejo dúvida nenhuma sobre isso. Quizá o senhor estivesse vindo aqui trazer os agradecimentos, e quem sabe possa, no futuro, tomara que próximo, trazer aqui os agradecimentos da classe empresarial pelo apoio dado pelos vereadores, pelo Legislativo e pelo Executivo. Hoje só temos a pedir desculpas, só isso. Então, eu tenho aqui a manifestar a minha opinião, e quando eu falo aqui sobre opiniões, sobre pensamentos, Vossas Excelências, de repente, defendendo o governo, demonstram uma preocupação com isso, aquilo, não é bem assim e tal. Então, eu quero dizer que são opiniões. Cada um dos senhores tem as suas opiniões, eu tenho as minhas. Respeito as vossas, e vou sempre contar, com certeza, com o respeito dos senhores pelas minhas opiniões. Na minha opinião, o Executivo, o Legislativo, não só de São Bento do Sul, os municipais, acontece a mesma coisa nos estados, acontece a mesma coisa na União. A classe política toda do Executivo e do Legislativo está em débito com a classe empresarial. E muito débito, grande débito. Ser empresário é um grande desafio. Tem que ser muito empreendedor, muito arrojado, meio louco para ser empresário nesse país. Quando se fala em reforma tributária, é só para cima, só para mais. Não tem para menos. Se gasta mal, se rouba muito nesse país que está aí. Nós estamos como um vexame para o mundo todo, e se arrocha o povo. No modelo medieval, no modelo que sempre foi assim. Né? Falta dinheiro para a monarquia, para a classe real, e aumenta os impostos. Simples. Né? É muito fácil. É claro que nós estamos em dívida, em débito, porque não existe razão de existir, de estar aqui um executivo, um legislativo, sem o povo. E aqui não só as pessoas físicas, mas as jurídicas também, compostas pelas físicas. Afinal, uma sociedade toda, né, trabalhando, produzindo, com grandes dificuldades.
Então não tem outra situação a não ser dizer, olha, de repente, nos perdoe, nos dê outra oportunidade, nós queremos estar juntos, queremos ser parceiros, né? Com certeza, nós nem temos outra opção. Então, o senhor pode observar aqui, os senhores vereadores podem observar que, por mais que façamos esforços, elencamos o quê? 3, 4 itens, onde o governo pode atuar nos últimos anos, talvez décadas, e ficamos assim, nessa dívida, não há mais o que fazer. Aí o empresário está ali, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo apoio, querendo empreender, querendo produzir, querendo empregar, querendo pagar toda essa carga absurda e desonesta de impostos. É óbvio que nós temos que apoiar, não tem nem o que ver, né? Fica só um pedido aqui de desculpas da minha parte, eu não tenho autorização para falar pela casa, mas da minha parte fica, não vejo outra forma, né? Nós estamos devendo aqui apoio, estamos devendo aqui um respaldo para quem produz nesse país, começando da nossa vila de São Bento do Sul, sem dúvida. Quero agradecer a sua presença aqui, desejar sucesso e dizer que da nossa parte, o que nós pudermos fazer para ajudar, sem dúvida, entendemos como nossa obrigação. Muito obrigado, senhor presidente. Não sei se o senhor quer responder alguma coisa ao Jair Sabino ou se não passaríamos para o vereador Não, Pete. fica à Então, vontade. por favor, vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Júlio por aquilo tudo que trouxe das suas angústias e como representante que é o porta-voz de todos os nucleados e também, nesse momento, da associação empresarial. Eu vejo que essas angústias suas também são nossas. Também existem momentos em que nós nos deparamos com situações que muitas vezes entendemos ser diferentes daquelas, as soluções melhores diferentes daquelas que estão sendo colocadas, né? E aí, nesse caso, especificamente, se traz um protocolo de intenções que é apresentado a todos os candidatos a prefeito. Já eu acompanhei já em algumas situações de campanha onde foi apresentado, né? Creio que, de alguma forma ou de outra, se nós formos buscar, eu até queria achar eu achei alguns, mas não aqueles os mais recentes, planos de governo, né, mas se nós formos procurar nos planos de governo, nas propostas de campanha de cada um dos candidatos, nós vamos encontrar aquilo que está solicitado pela associação empresarial. E tenho visto que, de repente, timidamente, mas as coisas têm acontecido. Não talvez, falte ao poder público, por N travas que existam nele próprio, a agilidade que o empresariado desejaria que houvesse. Não é verdade? De repente, a realidade dentro do meio empresarial, ela permite algumas manobras financeiras, inclusive, que o poder público não tem essa agilidade, que não permite. E eu vejo que a associação empresarial tem esse entendimento, tanto é que não desiste dos seus pleitos, né? Que alguns deles, se a gente for olhar, nós não podemos também dizer, nossa, nada foi feito. Vamos ver aqui a implantação definitiva do Instituto. O Instituto de Planejamento é uma coisa, algo inclusive a discutir com a associação empresarial, qual seria a melhor maneira disso acontecer. Eu acho que tem que haver um maior envolvimento da população nesse processo, né? O projeto de abertura e de pavimentação do contorno norte foi um projeto que foi iniciado na gestão do prefeito Magno, na anterior. Timidamente, algumas ações foram feitas na gestão do prefeito Fernando Turic. Eu digo timidamente porque os licenciamentos ambientais o EIA, RIMA, só foi solicitado agora no último ano de gestão, né? Mas foi trabalhado nesse sentido. A questão do licenciamento ambiental municipal foi trabalhado na gestão do prefeito Fernando Turic. Não foi efetivado, mas foi trabalhado. Então, são coisas que, de fato, estão acontecendo, né? Eu vejo que talvez não na velocidade que nós gostaríamos que acontecessem. Mas também entendo que essa iniciativa de hoje
inovadora por parte dos senhores, de todos os senhores e das senhoras que aqui estão, no sentido de se expor um pouco mais, a ponto de se colocar diante da população de São Bento do Sul, não é diante da Câmara de Vereadores, é diante da população de São Bento do Sul, como alguém que quer participar ativamente dos processos decisórios do nosso município. E aí reside os meus parabéns mais efusivos a vocês, porque quanto mais a população conseguir se colocar, quanto mais a população e os seus órgãos representativos conseguirem se colocar na posição de agente, mais rápido as coisas tendem a acontecer. Então, eu creio que o Brasil tem caminhado nessa direção, na direção de uma democracia um pouco mais consciente, né? O nosso município também tem caminhado nessa direção, de uma democracia um pouco mais consciente, com mais participação da população, deixando de apenas assistir e agora querendo protagonizar alguma coisa também. Então, fico muito feliz de ver essa continuidade de ações por parte da Associação Empresarial, tentando sempre se colocar de alguma forma, e aí lá no núcleo de jovens, alguma iniciativa, vamos fazer o que na Câmara de Vereadores? Poxa, vamos pensar sobre isso. Fazer o que na Câmara de Vereadores? Até que se chegou a uma solução e uma situação possível de ser realizada. Então, parabéns a todos vocês. Em seu nome, eu transmito a todos que aqui vieram e aqueles que não estão aqui também. E quero crer que sejam ações como essas que vão fazer com que a democracia possa amadurecer cada vez mais no nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Esse é o objetivo, esse amadurecimento. Obrigado. Aberto. Alguém mais quer fazer questionamento, senhores vereadores? Então, eu vou, aproveitando também, estivemos lá, estamos 2 semanas lá na CIS, junto com os senhores lá, e colocamos alguns pensamentos, algumas ideias que a gente também tem em relação a... Mas aqui, estava vendo aí esse protocolo de intenção aí, que eu que via a FETEP nascer, por exemplo, tenho uma paixão muito grande pela FETEP, sempre tive. Então, eu acho que é importante isso aqui, a consolidação da FETEP, né? No item 4 aí, que consolidar com uma política de desenvolvimento e parque tecnológico lá. Até porque eu dizia lá para os senhores lá, quando estive lá, de que quando a FETEP surgiu em São Bento, no governo do prefeito Oswaldo Zipra, que tinha como diretor Marcos Alberto von Batten, ninguém acreditava de que aquilo ia dar um resultado, né? Eu mesmo perguntava às vezes para o senhor Marcos, né? Senhor Marcos, o senhor anda com essa madeira aí para cima e para baixo aí? Não, estamos estudando uma pesquisa, isso aí é Pinus, e vamos ver, porque o Pinus vai ser a madeira do futuro. O meu cunhado, que é empresário, também dizia isso, né? Pinus vai ser a madeira, e acabou sendo, e né? Então, eu quero também complementar e dizer, no item 9, né? Esse eu acho que tem que ser olhado com carinho também, porque a Promosul lá, ele hoje é um gigante adormecido lá, que tem que ser mais aberto, mais usado. Mas eu não estou dizendo só a estrutura construída lá, eu estou dizendo a estrutura toda do espaço existente lá, até porque a topografia, quem fez o levantamento topográfico para isso ser doado ao município de São Bento do Sul foi este modesto vereador aqui que fez lá, jovem ainda, já com um aparelho teodolito na mão e fazendo as medições lá, em ambos os lados. E eu acho que poderia ser explorado o potencial turístico ali na parte externa, fazer uma área de caminhada, um parque lá para atrair as pessoas. Porque todo mundo sabe que no Parque Barigui, vou citar esse em Curitiba, não são só os moradores que moram em volta do Parque Barigui que vão lá. São pessoas que vêm de longa distância lá, encostam os seus carros lá e vão fazer os seus passeios com as famílias, as crianças, criar atrativos dentro daquele espaço lá. Eu acho muito importante esse item que foi colocado, o item 9, porque São Bento já foi solicitado aqui pela Casa de Leis, né, para que
a prefeitura implante uma área de lazer, aí se fala lá do parque da Samai, uma série de coisas. Mas eu acho que se tem uma coisa bonita é lá na promoção. Inclusive, quando fizer isso aí, pode ter feiras permanentes lá dentro do espaço, né? Porque as pessoas sabem que vão lá fazer caminhada, vão levar as crianças vão ter espaço para brincar, se divertir, para comprar. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, os senhores que são os jovens empreendedores. E eu volto a dizer assim que, como eu disse naquele dia lá, nós, e disse aqui diversas vezes, volto a dizer, nós como pessoas, nós como agente político, vocês como empreendedores, nós só passamos, nós passamos. Quem tem que ficar forte são as instituições, são essas implantações que vocês pretendem fazer através de protocolo de intenção, e para isso precisa haver a parceria. Executivo, legislativo, associação industrial e comercial, vocês, os gestores, né? Eu acho muito importante isso aí, porque assim nós vamos se desenvolver, nós vamos se integrar. Nós só vamos se desenvolver se nós estivermos integrados. Para desenvolver, nós temos que se integrar, e nós integrados, todos juntos, nós vamos chegar a algum lugar. Eu quero lhe cumprimentar, Júlio, pela sua vinda aqui, e colocar, como eu disse lá naquele dia, a Casa de Leis sempre à disposição dos empreendedores, jovens empreendedores, né? O futuro do país está na mão dos jovens empreendedores, né? É importante isso aí, colocar à disposição quando assim que se achar necessário. Virem aqui para fazer colocações, acompanhar as sessões, estaremos sempre de porta aberta, porque esta é a casa do povo e é a casa de vocês também. Então, muito obrigado por se colocar como parceiro também da Câmara de Vereadores, né? E desejar sucesso a todos vocês, né? E dizer que é assim que São Bento vai crescer, né? Vai ficar mais sorridente, vai ficar mais alegre, vai crescer e se desenvolver em benefício de nossos filhos, nossos netos. Isso é muito importante. Obrigado, Júlio. Pode fazer uso da palavra para suas para finalizar, eu quero agradecer então a oportunidade, né, ao presidente, o senhor Edmar Salomão, que prontamente nos atendeu. Em questão de 7 dias já estávamos reunidos com o senhor. Isso mostra a agilidade do Legislativo de São Bento do Sul. Agradeço também aos demais vereadores pela oportunidade de apresentar essa proposta para os senhores. Aos colegas de núcleo também pela presença. Pessoal da CISBS, nosso muito obrigado. E um tópico também que eu gostaria rapidamente de falar, mas não vou me estender muito, é com relação ao Observatório Social, que nós vamos também mobilizar o Observatório Social em São Bento do Sul, não com o objetivo de fiscalização, não é nosso objetivo, e o Observatório não tem esse papel também, mas nós vamos dentro dos núcleos, né, do Conselho de Núcleos, nós vamos trabalhar isso também para que no futuro a gente possa também ter resultados mais expressivos em relação a isso. Mais uma vez, obrigado e uma boa noite a todos. Nós é que agradecemos e nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado, Júlio. Obrigado. Palavra livre. O tempo está bastante curto, mas houve um atraso no início da sessão também. 9 vereadores inscritos na palavra livre. Eu vou me abster, senhor presidente. Abstenção do vereador César Godoy. Obrigado, vereador César. Vamos conceder rapidamente para, democraticamente, vamos conceder 3 minutos para cada vereador e solicito ao vereador Jair Sabino para que faça sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. 5. Vereador Fernando Vilicinski. Vossa Excelência, vereador, tenho tempo de até 3 minutos para as suas colocações.